Olá pessoas, tudo bom? Se eu der uma roqueada aí, vocês ignorem por favor, porque eu ainda não estou 100% recuperado, não pude nem fazer live porque minha condição não deixava, ok? Sem enrolação, vamos falar hoje, trazendo mais um desses vídeos aí que vocês já estão acostumados a usar bastante, né? O Genshin de fundo por causa de não tomar direito autoral e os cachorros não param de latir, por favor, ignorem. Hoje vamos falar de Nagatoro-san, ou Don't Play With Me Nagatoro, ou o nome que eu não faço ideia como é que fala, o original, chamamos de Nagatoro. Essa é uma obra de mesmo nome homônimo de mangá, que foi adaptada em anime, e já que foi finalizado, eu vou aqui dar uma recomendada para vocês assistirem, e o porquê que ela é tão interessante. Nagatoro conta a história de um senpai, ou seja, alguém mais velho, que faz parte de um clube de artes. Um dia, ele numa biblioteca, acaba se deparando com um grupo dessas jovens mais que eles chamam de Garo, né? Que são aquelas meninas com um estilo mais americano, muita maquiagem, coisa do gênero. Que no decorrer da história a gente descobre que não é bem assim, né? Ele é muito mais retratado com uma ideia mais pé no chão de algumas coisas, mas ainda assim é um anime, então tem coisa fantasiosa. Seguindo, dentro dessas meninas, ela tem uma delas chamada Nagatoro. Ela cisma com ele e fica meio que provocando o protagonista, a ponto até mesmo dele chorar. Com isso, a gente já tem a introdução de uma das coisas mais importantes dessa obra, que é falar sobre como as pessoas gostam ou amam umas às outras. Nagatoro, no geral, vai começar bem provocativa, chegando até a ser irritante, e alguns dos personagens secundários também, ao ponto de você querer bater num personagem, mas no decorrer da história a gente vê que não é bem assim, que ela não é esse tipo de pessoa na real. É a forma que ela consegue se expressar para mostrar para o protagonista que ela quer que ele melhore porque ela gosta dele. E entra aqui o ponto principal. Na animação, eles trouxeram uma direção muito superior ao que a gente esperava. Eu, particularmente, não esperava que a direção fosse tão boa. Com quadros dinâmicos, o uso do 3D é pontual, o que deixa a obra ainda melhor. A adaptação respeita o original, mas ainda assim contorna e adaptando de forma melhor alguns arcos. Tem certas coisas que são mais pontuais dentro da obra na versão animada do que na versão do mangá, colocando pontos que pessoas inicialmente reclamaram que não estava lá, mas foi para dar uma continuidade melhor na história que estava sendo contada. Ele trabalha com um sistema de narrativa de importância. O que é isso? Como para quem assistiu Koi no Katachi, por exemplo, o protagonista, conforme ele ia andando, as outras pessoas tinham um X no rosto para indicar que ele estava fora daquele mundo. Neste aqui a gente tem a falta dos olhos, que é a entrada da alma, como se diz. Ou seja, você não tem uma conexão pessoal com as pessoas. E isso pode parecer só um recurso para economizar a animação. Porém, ele é um recurso de roteiro muito bem usado aqui. Nagatoro pega vários ângulos onde, primeiramente, mostra todos os personagens, incluindo a Nagatoro, tirando o protagonista, sem visão, sem olho, para mostrar que o protagonista não consegue olhar aquela pessoa, não se consegue se identificar com aquela pessoa, se conectar. E ao longo da história dos episódios, a gente vai vendo personagens que antes não tinham olho ganhando para se conectar ao protagonista. Isso não existe no mangá e foi usado no anime e foi usado de uma forma maravilhosa. Ele encaixa muito bem e conta pra gente muito mais sobre como o protagonista se sente só com quantidades visuais. E isso ocorre o tempo inteiro. A narrativa sempre tende a te contar um pouco mais, episódio a episódio, sobre como ele se sente em volta de tudo aquilo. As cenas de provocação da Nagatoro rapidamente se alternam em cenas de você não pode ficar se retraindo, se remoendo sobre certas coisas. Você tem que aprender a tomar atitude. Então fica nesse ponto. Em certos pontos é uma coisa um pouco forçada, mas a gente tem que lembrar que a história conta a história de um menino que é muito fechado. O cara praticamente passou a vida inteira dele sendo só ele. Você vê outros personagens que tem uma interação com ele mais pra frente na história e ele já não tinha uma interação muito íntima com a pessoa, era só algo meio mecânico. Então a arte é onde ele não precisa se comunicar com ninguém,
para poder fazer o que ele quer e ser como ele quer. O que também não é real, e isso fica mostrado dentro da obra. A obra vai te apresentando pontos de vista e momentos onde ele vai mostrar que quanto mais interação e mais conexão com a obra, mais ele consegue trabalhar aquela arte. O que acaba servindo de modelo, que é a Nagatoro, e sendo muito da inspiração dele para fazer uma obra com amor, com paixão. Algo que os artistas dizem que é essencial para fazer uma obra maravilhosa. E isso é passado do diretor para o espectador, inclusive mostrando que ele tinha paixão na hora de produzir a animação. O anime tem um ritmo muito bom, com episódios cortando algumas micro histórias que tem no original, porém adaptando várias, dando 2 a 3, dependendo do episódio. Sim, existem partes ali que são uma história inteira rapidamente contada em 1 ou 2 minutos, o que economiza bastante e não deixa de adaptar o material original de forma adequada, já que parte dessas comunicações entre os personagens vão ser importantes para definir não só a Nagatoro como personagem, de ser aquela garota que não consegue simplesmente gostar da pessoa, ela tem que demonstrar de várias formas que ela acha que deve demonstrar, assim como o garoto que não sabe como é lidar com esse sentimento, lidando com uma pessoa difícil de se lidar. Então, todo momento a história vai te trazer de volta com um pouco mais de força para que você sinta essa evolução de relacionamento entre os dois. Existem vários pontos que você pode ficar incomodado com a falta de atitude do garoto. Mas, mesmo nos momentos onde vai falar um pouco sobre a sexualidade dele ser mais jovem e querer ver corpos e tudo mais, ele não tem muito isso. Então, ele não sabe lidar com isso. Ele ainda não está maduro o suficiente. Isso faz com que a gente tenha essa profundidade de personagem. Eu super recomendo, a adaptação é fantástica e eu vou encerrando por aqui, deixando essa minha recomendação. Alô, valeu, até mais, fui!